Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui uma gravação falando da criação pelo Blender de uma espécie de um caleidoscópio ou uma mandala, né, que a gente vai utilizar objetos tridimensionais como recurso, né, para utilizar esse efeito visual. A gente e um pouco da animação também aqui dentro do Blender. Então, aqui a interface do Blender 5.1. A gente pode clicar do lado de fora ou clicar aqui no geral. A gente vai iniciar o trabalho. Inicialmente a interface do Blender, né, ele trabalha com cubo, né? A gente inicialmente já tem a visão do cubo aqui como objeto inicial de trabalho. Eu posso apagar o cubo e começar, porque a gente vai utilizar a esfera como sendo o objeto principal. Então a esfera, posso apagar o cubo e adicionar a esfera, ou também fazer uma modificação do objeto cubo, subdividindo ele e transformando ele numa esfera. Vou fazer isso inicialmente, mas a gente vai ver que as formas de divisão desse objeto ele fica diferente. Então eu vou trabalhar com a esfera mesmo, mas se quiser pode utilizar essa subdivisão. Bom, então clicando, vamos entrar no modo de edição primeiro. Então no Object Mode a gente vai para o Edit Mode. Dentro do Edit Mode a gente vai selecionar todas aqui os vértices. Ele está anotando aqui como os vértices, né? Então selecionei todo ele com a tecla A, e depois disso vamos transformar numa subdivisão, clicando no botão de direita, subdivisão, aparece box. Eu vou colocar aqui 10 e eu vou colocar aqui 1, e a gente vai ver que ele vai virar uma esfera. Vamos reparar que a forma, vamos entrar na visualização aqui da visão frontal como ortográfica. A gente vai ver que os nós, né, os módulos e a forma como a gente vê os gomos, né, separados aqui, cada face, ele vai ser diferente do que a gente vai utilizar como esfera, tá? Então eu vou voltar aqui no modo de visualização e vou apagar e vou importar uma esfera mesmo. Então vou adicionar mesh esfera. Então na esfera a gente vai ver, vindo na visualização aqui de frontal e vindo no Edit Mode, a gente está vendo que a visualização dele é diferente, né? Como os módulos se tornam diferentes aqui, os gomos, né, são separados, eles vão se tornar diferentes. Bom, a partir dessa construção, eu já estou no Edit Mode. Eu vou selecionar aqui as faces do objeto todas. Então vou selecionar, clicando com um A, selecionei tudo e vou apertar o I. Quando fizer esse movimento, vai aparecer para mim aqui algumas opções, um deles esse Individual, tá? Então A, I, e no Individual eu tô, como eu marquei o Individual, a gente vai ver que eu posso fazer uma espécie de uma extrusão aqui do meu objeto, com mais ou menos intensidade. Então eu posso detalhar mais os espaços, detalhar menos, a profundidade eu quero os módulos. Então já fiz uma modificação aqui, gerando uma espécie de extrusão em cada face, né? A partir disso a gente vai criar agora alguns efeitos dentro da minha esfera.
Agora a gente vai utilizar alguns efeitos aqui, e para isso eu vou utilizar o Modifier dentro do Blender. Então o Modifier ele vai atribuir alguns efeitos às formas tridimensionais. Então vamos adicionar aqui. O primeiro que a gente pode utilizar é o Smooth, em que ele dá um acabamento aqui às minhas formas nas extremidades, né? Então eu posso adicionar aqui um efeito, trabalhando um efeito um pouco diferente da forma inicial. Eu vou adicionar um outro modifier, e esse modifier significa o Displace. O Displace ele me dá uma opção aqui de trabalhar também com uma textura que a gente vai visualizar daqui a pouco. Primeiro eu posso trabalhar um efeito dentro desses módulos que foram criados, dando mais arestas e vendo mais coisas aqui, mas a gente vai utilizar como textura. Enquanto está sem nenhuma textura, eu vou criar um novo. Na medida que eu coloco a textura, ele adicionou uma textura para mim. A textura vem como default aqui no Blender. Se a gente vier aqui nas texturas, a gente vai ver aqui do Displace, ele está adicionando uma textura que é essa imagem em movimento, né? E aí eu vou poder tem a opção de pegar outras texturas aqui. E a gente vai vendo que na medida que eu vou trocando, meu efeito também vai mudando lá. Então tem formas mais simétricas, menos simétricas, formas mais... ele pega a textura, né? Eu poderia adicionar uma textura minha também, e ele visualmente ele vai gerar o efeito, né? A partir da textura que está sendo indicada. Eu poderia pegar uma imagem que eu mesmo poderia criar. Bom, deixa eu pegar uma aqui. Altere, mas não altere tanta forma. Vou manter essa aqui. Então a gente está vendo que a forma tridimensional ele fica totalmente modificada, né? E a partir desses efeitos de modifier, eu vou adicionando alguns outros. Vou adicionar também um outro efeito. A gente vai fazer uma espécie de caleidoscópio. O ideal é que ele seja simétrico, então vou adicionar um outro modifier aqui, que é o Mirror. Então, ao ligar todos esses efeitos, ele vai me dar o espelhamento, a visão de um espelhamento. Posso tirar esse centro aqui, né? Formar como se fosse uma estrela no centro. Eu posso também agora trabalhar os efeitos visuais aqui. E eu posso também adicionar um outro modifier que é a opção do wireframe. Então aqui eu tenho somente as arestas são indicadas. Para isso eu tenho que combinar junto com os efeitos aqui para não ficar esses raios muito intensos, né? Dependendo do que eu queira fazer.
importante ver todos os lados também, né? Porque a gente vai percebendo as variações. A gente também pode desligar o efeito caso a gente queira visualizar sem um efeito, né? Bom, a gente vai começar a trabalhar com animação agora. Primeira coisa para trabalhar com animação, a gente vai adicionar um cubo vazio. Então a gente adicionado, a gente está vendo o cubo ali, né? Envolvendo a caixa, envolvendo a forma. Então esse cubo que a gente vai trabalhar com animação. Para gerar animação, eu vou selecionar aqui o Empty, vou botar Empty Cubo, para a gente saber que é o cubo que a gente vai fazer o giro, né? Ele tem a minha timeline aqui no Blender. Posso selecionar aqui ou também vir aqui como na opção e marcar diretamente a timeline, né? Bom, o que eu vou fazer agora é criar os frames. Para isso eu vou selecionar o Empty Cubo e selecionar também aqui a opção das propriedades dele, né? Em que eu vou transformar. Inicialmente eu tenho 250 frames, eu vou botar apenas 60, o início no 1 e o final no 60. No frame 1 eu vou marcar a meu eixo X, eu quero que o cubo rotacione, que ele gire, né? Então eu estou marcando 0 de rotação nesse início, e no frame 60 eu vou marcar 360, eu vou marcar aqui como keyframe. Dentro da timeline, aqui, já marcou os meus 2 keyframes aqui. Dentro da minha timeline, com a T, eu coloco ele como linear, né, para marcar as opções desse movimento dele. Vamos ver aqui o primeiro frame, último frame 360. Então agora a gente está vendo que ele está girando, né? Fazendo um giro. Só que a forma não está fazendo giro nenhum. Então o que a gente vai fazer é vir na esfera. Na esfera a gente tem um modifier aqui dentro do displays que a gente tinha marcado inicialmente, dessas deformações de textura e tudo mais. Lembrando que a gente pode mudar, né? A gente pode modificar a textura aqui, mas dentro do display você tem a coordenada local, e eu posso colocar uma coordenada que seja relacionada ao objeto, ele linkar com o objeto de animação. Então para isso eu vou selecionar e vou clicar aqui no objeto sendo o Empty Cubo. Então agora quando eu fizer a animação vai gerar a mudança das formas. Vou voltar aqui. Então agora está fazendo a transformação da forma em geral. Como a gente viu, a gente pode desligar algumas opções, né? Então vamos desligar essa, por exemplo, da forma, ou ligar o iframe, a gente vê
Place não vai dar nenhuma ideia geral, até por causa do movimento que está vinculado a ele. Então, o Displace a gente vai manter e a gente vai vendo essas formas finais. Então já tem animação, o que eu preciso agora é trabalhar a cor para visualizar isso também pela cor. Bom, agora a gente vai trabalhar diretamente com as cores, utilizando o shading aqui do Blender. Primeiro a gente vai selecionar a esfera, né? A gente tem aqui o objeto na esfera com as distorções que a gente viu no Modifier. Eu posso pegar a timeline, lembrando que a timeline ele está relacionado aqui ao Empty Cubo, né? Que a gente fez a animação do giro do objeto. Então, se eu vier aqui para a esfera, a minha timeline não vai aparecer, a esfera está linkada com o Empty Cube. Então, agora a gente vai, eu posso vir aqui e ver a opção do shader, né? Então, o shader editor aqui, e eu trabalhar para a gente visualizar as coisas acontecendo aqui. Eu poderia vir diretamente aqui no shade também, né? Mas aqui eu não tenho a minha tela principal, né? Onde eu estou editando, fazendo meu layout aqui, vendo a animação. Então por aqui já facilita algumas coisas. Primeiro ele está vazio, então ele não tem material. Eu posso vir aqui e criar um novo material, ou poderia vir aqui e criar um novo. Aí ele já me dá um default aqui, né? Um material que é como se fosse o objeto pintado de branco, então com superfície branca. Eu posso modificar isso aqui, né? Então e posso modificar também adicionando efeitos dentro dessa visão. Então eu vou adicionar primeiro na cor, vou adicionar o Color Ramp. Color Ramp ele me dá os tons e meio tons aqui da opção. Então eu vou linkar aqui, vai linkando como se fossem os módulos, né? Então os nós vão linkando um com o outro. Então agora a minha base cor relacionada a isso e relacionada às extremidades, mas eu posso juntar um pouco mais aqui e aí a gente vai vendo os tons de cinza aparecendo, né? Vou adicionar um outro efeito aqui de cor. Então, adicionar, vamos agora em textura, vou adicionar um ruído na textura. Então, ruído na textura, eu vou linkar agora, porque eu vou trabalhar com Factor. Então a gente está vendo agora que não só está preto e branco, como também as cores, né, que estão selecionadas aqui, mas também tem uma modificação, né? Então eu posso modificar aqui, posso modificar na distorção e gerar um outro efeito aqui. Isso tudo vai estar combinado com a animação, né? Com ele, com o objeto animado. Eu posso modificar as cores. Então, vendo na opção tirar, ao invés de ser preto e branco, eu modificar as cores diretamente. Então aqui minha cor inicial é o preto, posso ir no RGB e modificar aqui as cores, botar tom azul e o branco e modificar rosa. Então agora já consigo ver também mais as formas, né? Eu posso contrastar mais para visualizar mais detalhes, se eu perceber que eu
que parece que vai aparecendo mais as linhas, né, nessas transformações. Vamos subir aqui também o Modifier. O Modifier trabalhar com mais sutil ou menos sutil, dependendo da ideia aqui da animação. Ver se eu modifico mais. Eu acho que vai me deixando mais interessante, que mantém um pouco a esfera como ideia, tá? Então isso a gente vai trabalhando de acordo com o interesse do efeito que eu quero dar. Mandei esse efeito. E uma das últimas coisas para a gente fazer aqui é trabalhar o fundo. Dentro do fundo a gente está vendo que a cor de background está como se fosse o tom de cinza. A gente pode escurecer totalmente. Então, para quando gerar animação ele está com fundo totalmente escuro, né? Uma das últimas coisas para a gente ajustar também está relacionada à câmera. A câmera não está, quando a gente vem aqui na visualização, não está na diagonal. É interessante a gente pegar uma visualização da câmera que veja o objeto ou de cima ou de baixo, né? Então, para isso vamos selecionar a câmera. Alt G. Ele vai zerar a visualização da câmera. Vamos ver aqui. Selecionando a câmera. Alt R e Alt G. Aqui para a propriedade da câmera. Zero. No Z agora vamos modificar aqui.
zerar tudo. E agora no eixo Z, GZ, vamos subir. Vamos para a visão da câmera agora. GZ, montei ele no centro. Pronto. Então agora eu tenho a esfera e as deformações dela em relação à linha do tempo. Ver esse frame aqui. A gente tem uma informação e a gente pode modificar, ajustar essa deformação completa que apareceu aqui ou manter ela. Aqui no Edit Mode. Vamos ver aqui, ó. Nesse frame modifiers, vamos marcar aqui modificando um pouco para a gente não ter se mantenha, se não ficar um traço tão grande. Para renderizar a animação, a gente vai vir aqui na opção de cena. Vamos modificar algumas configurações. Primeiro a gente vai optar pelos Cycles, o GPU, e aqui a gente vai modificar algumas configurações aqui. Primeiro o 0.5. Aqui também no mais o 0.5. Vamos marcar algumas opções aqui ainda. Aqui no máximo samples a gente tem que reduzir para 100. Aqui a gente vai botar no mínimo para 30. Outra opção a gente marca aqui do noise. Tem o noise está marcado. Na iluminação a gente tem como reduzir aqui para 5. Dentro de luz vamos marcar aqui 10 e também desligar essa árvore, né, de luz. Ainda dentro da opção aqui da renderização,
Noise. Compositor, a gente tem que marcar GPU, deixar como alto. Render. Para Motion Blur marcar para animação. E o final render. Aqui vai criar vai usar mais memória, mas vai trabalhar com mais rapidez. Em Denoise, marcar os GPU. Outra opção agora é a saída, né? Então ele está colocando aqui como um temporário, a gente vai modificar isso. Tá como PNG, a gente pode botar como modificar as opções aqui. A resolução também, a gente pode diminuir o formato de resolução, 70%, por exemplo. Aqui diminui o tempo de renderização. Para a saída, então, nessa renderização, a gente escolhe como o vídeo como opção. Encoding, a gente marca MP4. Mantém aqui a resolução, a gente pode manter a média qualidade e good. Se tiver áudio, a gente marca aqui. Mas como não tem opção de áudio nesse momento, a gente mantém dessa forma.